A primeira pergunta é do Marcos Vinícius, do canal Tudo pelo Flamengo. Boa noite, Renato. Vimos um Flamengo hoje com muita dificuldade na criação. Como melhorar essa função nos próximos jogos, onde não poderá contar com os principais homens do meio? É um problema que a gente vai ter. Nós temos alguns jogadores que estão convocados, alguns jogadores entregues ao departamento médico. Então, muitas vezes você precisa improvisar, coisa que eu não gosto. Algum jogador em outra posição. É lógico que esse jogador não vai render o que ele sabe numa posição totalmente que não seja dele, mas mesmo assim a gente enfrentou uma grande equipe hoje. O Bragantino, é difícil jogar contra o Bragantino, seja aqui, seja fora. Tanto é que você vê a pontuação do adversário, você vê que é um adversário sempre muito difícil de ser batido. A equipe lutou, brigou. Infelizmente o Arthur acertou aquele chute de fora da área, um chute indefensável, até porque a equipe até aquele momento estava bem. Pergunta do Gabriel Reis, do canal Paparazzo Rubro Negro. Boa noite, Renato. Comente a importância das convocações e do não adiamento dos jogos no resultado dessa noite, justamente quando o Flamengo poderia tirar uma diferença para o líder. É um problema que a gente vem comentando nos últimos dias, né? É lógico que a gente tem um grupo bom, justamente nós montamos esse grupo para disputarmos as 3 competições. O que a gente peca bastante nesses jogos é a falta de entrosamento. Então vejo muita gente falando, comentando que o Internacional, o Atlético Mineiro, o próprio Palmeiras foram prejudicados também. A pergunta que eu faço para essas pessoas é a seguinte: prejudicados no quê? Em relação ao Flamengo. Se o Flamengo tem um jogador convocado, tudo bem. O Flamengo tem 4 jogadores convocados. Então não vem me falar que Internacional, Atlético, Palmeiras também estão sofrendo. Estão sofrendo por falta de um jogador. O Flamengo está sofrendo por falta de 4 jogadores. Então eu não estou aqui para ir contra uma CBF, para ir a favor do Flamengo, até porque a favor do Flamengo eu vou sempre. Agora, as datas FIFA. Tinha sido combinado. Então tem gente lá na CBF que está falando e não está cumprindo. E quem é o prejudicado é o Flamengo, por ter 4 jogadores na seleção. Então da próxima vez convoca apenas um jogador. Aí fica igual para todo mundo. Então hoje a gente viu aqui um Bragantino valente contra o Flamengo, e o Flamengo também foi valente. Foi um jogo pegado, difícil. Falta de entrosamento, falta muitas vezes de um jogador da posição. É lógico que nós queremos a vitória, mas é sempre difícil jogar aqui. Então, um ponto, nós queremos os 3, não deu um ponto. Agora, falar que essas outras equipes também foram prejudicadas, aí é demais. Aí é demais para eu que vivo no futebol. Então, da próxima vamos fazer o seguinte: convoque 4 do Palmeiras, 4 do Atlético e 4 do Internacional. Os únicos beneficiados nessa história toda são os adversários do Flamengo e quem está brigando pelo título, que tem apenas um jogador. É muito simples, o discurso é esse, é muito simples. Para quem entende futebol e enxerga futebol, o discurso é esse. O único prejudicado na história, e não é porque sou treinador do Flamengo, é o Flamengo, que está com 4 jogadores. Simplesmente isso, enquanto os outros times têm apenas um e estão brigando pelo título. Eu, se tivesse, por exemplo, no lugar do Atlético Mineiro, eu também queria disputar o campeonato, sabendo que o clube que está brigando pelo título tem 4 jogadores na seleção. Mas quem sou eu, né? Eu sou treinador do Flamengo. Eu só acho que deviam ser cumpridas as datas da FIFA e o que tinha sido comprometido lá atrás. Agora eu não estou aqui chorando porque o Flamengo perdeu. Eu só quero dar um recado direto, não é nem indireto, direto para essas pessoas que ficam falando que os outros clubes também foram prejudicados. Essa é a explicação que eu tenho que dar para eles. Gostaria de ouvi-los quanto a isso, já que esses clubes só tem um e o Flamengo tem 4. Ponto. Pergunta do Gil Carvalho, do canal Superando Gigantes Esportes. Boa noite, Renato. Nas últimas décadas, o futebol brasileiro tem convivido com uma considerável escassez de talentos. Talvez por isso, vários treinadores optam pelo jogo reativo e alguns até obtêm sucesso. Porém, o mesmo não acontece quando tem que propor o jogo. Renato, apesar do resultado, qual estratégia você usa para sua ascensão em um time que tem no DNA o jogo proativo?
Eu costumo treinar minhas equipes sempre em busca da vitória, independente de quem quer que seja o adversário, a gente respeita, mas eu tenho na minha cabeça, desde a época que eu era jogador, que no momento que você joga para ganhar, você está muito mais próximo da vitória do que da derrota. Agora, nós estamos com o time hoje, eu não estou reclamando das ausências, o que eu estou reclamando é a falta de entrosamento e muitas vezes a falta de um jogador da posição. Então é sempre muito difícil, que eu falei, jogar aqui com o Bragantino, faz horas que inclusive o Flamengo não ganha do Bragantino. Então é um jogo sempre muito difícil, a gente joga para vencer, mas o adversário também quer vencer. Então acredito que tecnicamente por parte do Flamengo não foi um jogo bonito, mas em compensação não faltou luta, não faltou vontade por parte do meu time. Então isso que eu costumo destacar, eu já falei com eles no vestiário. A falta às vezes de entrosamento, a falta de um jogador da posição, mas não faltou luta. E isso tem que dar os parabéns pro meu grupo. Tecnicamente não foi tão bom, tudo bem, faz parte, mas temos que levar em consideração essa falta de entrosamento da minha equipe. Pergunta do Sidão Marinho, do Litoral News Cabo Frio. Boa noite, Renato. Por que o time considerado alternativo do Flamengo não consegue vingar? É falta de tempo para ter entrosamento, parte física ou outro motivo? Não é falta de entrosamento, falta de treinamento é impossível, mesmo com a outra equipe jogando. A gente não tem tempo nem para descansar, nem para dormir direito, a gente vive dentro de hotéis e avião. Então a gente não tem uma pré-temporada, agora seria o prazo. Com os jogos da seleção nós teríamos um tempo para que a gente pudesse treinar um pouco mais. Mas o campeonato não parou. Tem equipes que jogam uma vez por semana. Tem equipes que jogam 2 vezes por semana. O Flamengo joga 3 vezes por semana. O Flamengo não para. O Flamengo tem 3 competições. O tempo para quê? Mal os jogadores têm tempo para ver suas famílias. Então, infelizmente, isso é Brasil. Isso é Campeonato Brasileiro. Aí depois eu ainda tenho que escutar as pessoas falando que o Flamengo não se interessa em ganhar o Campeonato Brasileiro. O Campeonato Brasileiro, cá pra nós, né? Anda bem bagunçadinho, né? Mas mesmo assim a gente acredita ainda, a gente vai continuar lutando, vai continuar brigando, porque a gente quer ganhar o Campeonato Brasileiro também. Mas dessa forma fica um pouco difícil, você não acha não? Pergunta do Rafael Melo, do canal Raflamelo. Renato, o Flamengo vem sofrendo uma série de baixas. Recentemente o clube teve perdas como Diego, Gustavo Henrique, Davi Luiz, Felipe Luiz, Arrascaeta e alguns outros por lesões musculares. A preparação física e departamento médico tem sido alvo de muitas críticas. Todas essas perdas são exclusivamente por conta do grande número de jogos ou também houve erros na tomada de algumas decisões? Não, as decisões estão certas. É a sequência de jogos, é o desgaste muito grande. Você vê que tem equipes, como já falei, que jogam uma vez por semana e tem jogador no departamento médico. Tem equipes que jogam 2 vezes por semana, também tem jogador no departamento médico. Imagina o Flamengo, que disputa 3 competições. Então pode ficar tranquilos que a gente sempre procura 4, 5 cabeças, pensam melhor do que uma. A gente sempre procura tomar as decisões corretas. E lá para o final do ano, se a gente achar que algum departamento precisa ser mudado, não sei se eu vou estar aqui ou não, mas pode ter certeza que as pessoas lá de cima estão atentas. Entendeu? Mas no momento as decisões têm sido tomadas certas. Eu volto a repetir, todos os clubes têm jogador no departamento médico. Infelizmente, ou felizmente, o Flamengo disputa 3 competições, mas muitas vezes paga um preço muito alto, principalmente em termos de lesões. Penúltima pergunta da coletiva é do Mauro Santana, do canal do Mauro Santana. Renato, foi seu primeiro contato com a torcida adversária desde que chegou ao Flamengo e houve confusão. Como você avalia o comportamento dos torcedores do Bragantino? Não, você não pode crucificar a torcida do Bragantino por causa de uma pessoa, entendeu? Então você não pode julgar uma torcida por causa de uma pessoa que não pensa, que veio no estádio descarregar seus problemas. A pessoa veio e ficou cuspindo no banco do Flamengo. Então, a torcida do Bragantino se comportou muito bem. Apenas essa pessoa que não se comportou bem. Então, eu não posso julgar a torcida do Bragantino. Quem seria eu? Agora, essa pessoa, sim, não tem o que fazer, vem descarregar os problemas no estádio. Mas a gente conversou com o quarto árbitro, com o árbitro, tomaram as providências e ficou tudo resolvido. Última pergunta da coletiva de imprensa é do Gustavo Henrique, do canal Rádio Onda Mix. Renato, qual é a avaliação da parte física dos atletas? Quais são as condições do elenco hoje? Você está preocupado? Eu já falei, se tiver algum departamento que precisa ser mudado, a gente vai mudar.
qualquer um que seja, mas é que eu falo, é a sequência de jogos, a cada 3 dias a gente está em campo, toda hora a gente está viajando. A gente voltou agora do Equador, há menos de uma semana, uma viagem de 7 horas para ir, 7 horas para voltar. Depois jogamos com o Atlético Paranaense. A gente não para, e tem clubes que só ficam esperando a gente, ficam treinando a semana toda, enquanto o Flamengo fica se desgastando para cima e para baixo. Eu até costumo brincar com o jogador: vocês são culpados por estarmos toda hora 3 dias jogando. Vocês querem ganhar tudo aqui no Flamengo, e ganhando tudo, o clube tem que disputar outras competições. É o que está acontecendo agora: Brasileiro, Copa do Brasil e Brasileiro. O Bruno costuma ainda falar que a gente disputa as eliminatórias também, né? Estou concordando com eles. Mas tudo bem, é assim, você trabalhar em clube grande, toda hora você é cobrado, toda hora você está em campo, a cada 3 dias você tá jogando uma partida e toda hora é uma decisão. Mas eu vou falar uma coisa para vocês: eu estou muito satisfeito com o meu grupo. Independente do time que entra em campo, independente do que acontece, os números estão aí. O Flamengo não vai ganhar todas as partidas. Hoje o Flamengo, volta a repetir, não esteve tão bem tecnicamente, mas não faltou luta. Isso eu vou cobrar sempre deles. Mesmo com uma equipe muito desfalcada, o Flamengo foi o Flamengo em termos de raça, em termos de vontade hoje. Tecnicamente, me desculpe se não foi tão bom assim. Tivemos jogadores improvisados e o entrosamento não é o mesmo da outra equipe que joga seguido. Fim da